Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que hoje está na companhia. O programa recebe o advogado do Sindicato das Escolas Particulares aqui em Santa Catarina, Orídio Mendes Júnior. O programa recebe também o supervisor da Fundação Catarinense de Educação Especial, Sérgio Otávio Passetti. Aqui conosco também a presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência na OAB de Santa Catarina, Ludmila Ranisch. O programa recebe ainda Vera Lúcia Barbosa Lopes, diretora de Relações Públicas da Associação de Amigos do Autista, e também a pedagoga Maria Aparecida Goulart, que é diretora de comunicação da Associação Brasileira para a Ação e Defesa das Pessoas com Autismo. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Queires Clube Gente Nossa, o maior programa de relacionamento do varejo catarinense. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Bom, eu vou começar com a doutora Ludmila explicando para a gente o que determina claramente essa legislação que passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Boa noite. Boa noite a todos. A Lei 13.146 de 2015, que foi apelidada de Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ela só entra em vigência realmente em janeiro de 2015. E ela, na verdade... 2016. Tá. E ela faz um apanhado de várias legislações que protegem a pessoa com deficiência. Uhum. E, no caso, protege principalmente, em 2 artigos, que a gente vai debater bastante hoje à noite, a questão da educação inclusiva, tanto em escolas públicas como em escolas particulares. Uhum. Tá. Então é isso, né? A escola tem que ter uma estrutura, tem que acolher o portador de deficiência, é isso. De forma que essa estrutura seja uma estrutura de inclusão. Ok. Não apenas jogar a criança ali dentro. Sim, tem que estar preparada para isso, exato, né? para recebê-los. Tá, a lei, ela trata dos diferentes graus de deficiência ou não? Trata. É uma lei bem específica, bem trabalhada. Foi mais de 10 anos que essa lei ficou no Congresso até ser aprovada por ambas as casas. Então, é uma lei bem que trabalha todos os pontos. Tá, mas ela não impõe restrição a nenhum tipo de grau de deficiência. Não, nesse tipo de deficiência, aí realmente não temos condições. Não, ela é 100% inclusiva. É uma lei 100% inclusiva. Ok. Bom, doutor Orídio, é o seguinte... Por que as escolas não têm condições de receber as pessoas com deficiência? Bom, Renato, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer imenso participar. O tema é de uma grandeza que não se pode medir. Então, a responsabilidade aqui é cada vez maior, em especial das escolas que estão à frente do ensino ou que estão à disposição no mercado, que querem prestar o seu serviço. Pois bem, a doutora aqui comentou que a partir do ano de 2016 existe uma obrigação das escolas de admitirem, de matricularem, independente do tipo de deficiência que o aluno apresente. Uhum. Realmente essa é uma primeira leitura que se faz da lei. Mas a lei 13.146, ela não vem sozinha, ela continua ainda vinculada, obviamente, à Constituição Federal, lá no seu dispositivo que trata da necessidade de autorização, e também vinculada à Lei de Diretrizes Básicas, que é a 9396, que também, 9394 de 96, que também define ou exige a autorização prévia, e, em especial... Autorização prévia de quem? Autorização prévia para a prestação de serviço especializado ou especial. Do estabelecimento privado. O estabelecimento privado depende desta autorização. Assim também como as resoluções do Estado também determinam isso. Inclusive, aqui... Então, pelo que eu estou percebendo, o senhor acha que não é tão... Inclusive, assim, não é tão 100%? O Sinep entende, o nosso sindicato entende... Não é 100%, é isso? Que
há a necessidade das escolas promoverem a inclusão, sem dúvida nenhuma. Tá. Sem dúvida nenhuma. O sindicato já expôs isso, já houve carta neste sentido. O sindicato orienta as escolas a que façam a inclusão, a que busquem fazer a inclusão. Mas como nós temos previsto, inclusive, no parágrafo 2º do artigo 58 da LDB, aquela hipótese em que as pessoas que não conseguirem aproveitar o currículo, aproveitar o ambiente, ou que exijam um trabalho especializado ou especial, estas sim devem ser direcionadas a um centro específico. Jorge. E este centro, por exemplo, com a fundação, por exemplo, mas não é isso que diz a lei? Não, o que diz a lei não é isso. A lei diz o seguinte, eu posso escolher a escola e ela tem que me aceitar a matrícula do meu filho, é isso, né? Perfeito, Num primeiro momento, parece que a lei diz isso, mas a lei não pode ser interpretada como a única legislação a definir então já a deu para perceber, não, claro que há uma divergência de interpretação. Se me permite, inclusive, a própria Secretaria de Estado da Educação, numa consulta jurídica que respondeu para 17 de março de 2015, então agora, quando se vetou determinada lei estadual, ou melhor, um projeto de lei para o Estado, disse exatamente o seguinte: no que tange às escolas de iniciativa privada, consoante prevê o referido projeto, importa salientar que a LDB estabelece que os estados e municípios autorizam o funcionamento das escolas privadas, quer dizer, estado e município autorizam o funcionamento, em relação à modalidade escolar em que as escolas pretendem atuar. Aí logo, a prestação do serviço de educação especial, educação especializada ou atendimento educacional especializado, pelo menos no estado de Santa Catarina, exige autorização específica, que é a autorização que a Constituição Federal determina. Isso é lei estadual? Isto é o parecer da Secretaria de Educação, fundado na resolução número 112 do Conselho de Educação e fundado também na resolução número 182 do nosso Conselho Estadual de Educação então, também. Não, perfeito. Então é o seguinte, a gente já tem um ponto de partida do ponto de vista jurídico que a doutora Ludmila nos traz aqui a informação de que a lei é muito clara, de que ela diz que ela tem que ser a escola 100% inclusiva. Ou seja, tem uma escola particular, eu tenho um filho com deficiência, eu vou chegar lá, vou matricular e ponto final. O senhor diz que não é bem assim. Eu digo que não é bem assim. Não é bem assim, porque tem autorização daqui, tem uma lei estadual, tem um parecer da Secretaria de Educação e tal. Bom, a gente vai discutir essa questão jurídica ainda no decorrer do programa. E a minha dúvida, se de repente uma lei federal não está acima dessas leis em esferas inferiores e por aí vai. Mas daqui a pouco este assunto. Queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que a escola privada ela tem condição de receber qualquer aluno com qualquer tipo, qualquer intensidade de deficiência? Boa noite. Boa noite, Renato. Em nome da presidente da Fundação, a professora Rose Batuszewski, do próprio Eduardo de Champs, secretário de Educação, quero desejar boa tarde a todos, aos telespectadores, e conversar um pouco sobre isso. Sempre tem questões muito polêmicas, O advogado do sindicato mencionou alguns pareceres da Fundação. Lembro que o parecer, a resolução 112 é de 2006. Nesse momento do contexto estadual, nós estávamos implantando a política de educação especial. O MEC não havia ainda implantado a sua, porque o MEC só vai implantá-lo em 2009. Mas acontece que existem outros mecanismos que referendam o sistema educacional inclusivo, que a Convenção da ONU de 2006, ao ser homologada, ratificada pelo Brasil, ela, em 2009, ela passa a ter status de emenda constitucional. E, portanto, ela está acima de qualquer outra. Certo? O Plano Nacional de Educação, aprovado no dia 24 de junho do ano passado, estabelece no seu artigo 8º um sistema estadual inclusivo. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo para responder um pouco sua pergunta, não sendo muito delongado, que ano passado nós fizemos encontros com o Ministério Público nas 17 circunscrições do Estado, discutindo exatamente a questão da inclusão, os serviços que estão sendo disponibilizados pelo poder público, a obrigatoriedade das escolas, sejam elas privadas ou públicas, atenderem indiscriminadamente, independente das suas idiosincrasias, todos os alunos, certo, na escola. Quero lembrar
que uma escola privada é pública, ou seja, ela é de uso público e, portanto, ela não pode ter regras diferenciadas das demais escolas do sistema. É a mesma coisa que a televisão, de repente, se negasse a utilizar o horário político obrigatório, porque vocês vão entender que isso vai diminuir o custo dos patrocinadores, etc. A televisão não pode fazer isso. Ela tem que cumprir isso. Nós discutimos com o Ministério Público que poucos sujeitos, poucas crianças e poucos adolescentes, eles se encontram não por conta das suas deficiências, mas pelo comprometimento que essas deficiências acarretam, muitas vezes com problemas clínicos significativos, com problemas da falta de interação com o meio, etc. Nós, na Fundação, junto com o Ministério Público, estamos discutindo, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual é o melhor interesse da criança. Sim. Em alguns casos, há um conflito de princípios que envolve a saúde e a educação, que são 2 direitos básicos. E, nesses casos, o que é o melhor interesse das crianças? Então, nós temos, tanto na Resolução 112, que o senhor citou, e hoje nós estamos fazendo a revisão dessa resolução junto com o Conselho Estadual de Educação e junto com o Ministério Público, para que sempre que houver um conflito de princípio e que um risco maior seja colocado para aquela criança, ela poderá frequentar outros espaços, porque a sua necessidade naquele momento é mais clínico, de saúde. Outros espaços como locais específicos, com uma atenção mais voltada para portadores de deficiência. Centros especializados, como está. Pedagogicamente falando, seria a questão assim, que muitas vezes é mais interessante que a criança aprenda a usar o garfo e a faca do que pegar o lápis e ficar copiando na lousa o que o professor está colocando. Então, é mais ou menos isso que o Sérgio está nos colocando. A questão da inclusão, o que não pode acontecer é a família ir em busca de um estabelecimento, de uma escola, e nem sequer a criança ser vista e já ser negada a matrícula, mediante um diagnóstico. Eu tenho meu filho que ele é autista, aí o gestor já chega e fala assim, não, nós não trabalhamos com autistas, nós não trabalhamos com educação especial. Então, está negando essa família de matricular. Vocês querem a garantia do Exatamente, direito, né? a garantia do acesso. Porque o acesso vem sendo negado não quando a criança já está dentro do espaço escolar, mas antes. Inclusive, nós temos uma denúncia de uma escola particular nos ingleses em que o gestor foi a mãe procurando com os seus filhos gêmeos, um casal, um menino autista, a menina neurotípica, e ele ainda abriu dizendo que a menina poderia frequentar a escola, mas o menino não. O que é a neurotípica? Seria pessoas, como a gente diria, pessoas normais, ditas normais, sem nenhuma deficiência nenhuma. E eu gostaria de fazer dar um parecer aqui que a gente não usa mais a expressão portador de deficiência. Como é que é? Porque essa pessoa com deficiência, e isso é uma exigência deles mesmo, das pessoas com deficiência, todos eles. Porque quando a gente fala em portadores, parece que a pessoa está portando. Eu estou com o meu celular aqui, no momento que eu largar ele para a Ludmila, eu deixo de portar o meu celular. Sim, claro. Quando que uma deficiência você não deixa. Né? Mesmo o autista, mesmo síndrome de Down, mesmo a pessoa com paralisia cerebral, não deixa de portar. Então, nós não usamos mais a expressão portadores. Então, esse, acima de ser um problema legal, ele é um problema do mundo real também, porque é o seguinte, normalmente os pais querem matricular os seus filhos com deficiência em escolas especiais ou nas escolas tradicionais? Tradicionais. Posso mencionar? Bom é tradicional. Não sei que de repente, eu estou questionando aqui, de repente o pai tem receio de, meu filho vai sofrer algum tipo de estigmatização, de preconceito. Qual é a estrutura que vai ter? Qual é a estrutura da escola? Ela está preparada? Enfim, não vai ter alguém do meu lado, não vai ter alguém ao lado do meu filho sempre, como uma enfermeira ou se fosse uma pai, que a gente sabe que tem uma atenção especial? Eu sinceramente, o meu filho não frequentou, porque já passou do ponto, meu tem mais de 40, né? É um veterano já. Mas, assim,
Se ele tivesse, na época, essa oportunidade que tem Escola hoje, tradicional, escola tradicional, talvez ele aprendesse mais. Não que na escola, na fundação dele está até hoje, ele não foi bem sucedido. Graças à fundação, ele aprendeu Qual fundação? tudo. Educação Especial. Tá, onde eu atuo também numa associação. Fui voluntária lá há bastante tempo, naquela época que o governo precisava. Hoje não precisa mais, né, Sérgio? Só quando dá uma enchente, uma coisa assim, né? Aí a gente serve. Mas tudo bem, não é essa a questão. Então, meu filho não foi. Mas se ele fosse, eu tenho certeza que tudo que ele já aprendeu, ele aprenderia mais lá, porque, inclusive, não só ele, os outros aprenderiam muito cedo que o autismo, o que é uma pessoa com autismo. Mas a gente não está falando só do autismo. Não, eu estou falando das demais deficiências. Eu estou falando bem mais graves, porque eu citei o meu filho, entendeu? Porque meu filho é autista, entendeu? E moderado e severo. Então, meu filho não teve na escola. Agora, eu penso assim, ó, uma vez que é lei, uma vez que foi concedida essa lei, ou feito a lei, tem que cumprir. Um colégio particular, se ele é um colégio particular, é de educação inclusiva, ele não tem que esperar a pessoa ir lá para aprender com ela. Tem que preparar a escola para receber o aluno como deve ser. Entendeu? E sem problema nenhum. Sem problema nenhum. As necessidades que ele tem que buscar. Se não tem ainda, tem que buscar, tem que capacitar. Porque existe tudo pronto para isso. Vamos fazer o seguinte, desculpa, eu preciso chamar um intervalo comercial. Então, a gente sabe das deficiências do ensino público, né? Nós temos exemplos maravilhosos, nós temos numa média, o ensino médio, por exemplo, que enfrenta dificuldades de infraestrutura, né? Basta ir numa escola pública estadual de ensino médio que você vê, na média, uma condição precária de muita dificuldade, né? E os alunos também isso. aprontam, né? Claro, também e eu queria saber o seguinte, será que as escolas estão preparadas do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de capacitação? A gente pode falar tanto da escola pública como também da escola privada. Como é que funciona hoje na escola pública? Porque essa lei vale para a escola pública e privada. Pública e privada, ok. Como é que está a escola pública e como é que está a escola privada? E mais, dependendo do grau de deficiência, vamos imaginar aqui no ensino médio, um adolescente com alto grau de deficiência cognitiva e tal, numa aula de química, de física, de matemática, vai conseguir acompanhar os demais? Como é que funciona isso na prática? Intervalo, até já.